Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a este programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia de hoje. Vamos, como de costume, começar com uma oração. Vamos tomar a oração proposta pelo Papa Francisco em 2019, a oração para o mês missionário extraordinário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, o Teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Então, irmãos, o nosso tema hoje é o significado da expressão anunciar a palavra. O significado da expressão anunciar a palavra. O nosso texto base é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. De fato, retomaremos, esta é a primeira parte, vamos retomar este texto, vamos tratar os versículos seguintes, mas hoje tomaremos apenas os versículos 1 e 2 da segunda a Timóteo, capítulo 4. Então, versículos 1 e 2. Assim diz o texto: eu te ordeno em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Então, vamos deixar os versículos 3 e 4, que vamos estudar para a semana, que dizem: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Então, hoje, vamos concentrar-nos apenas no versículo 1. Eu te ordeno em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino, e também a primeira parte do versículo 2. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Aqui é todo o versículo 2, mas tomaremos apenas a primeira parte, como dizia, prega a palavra. E daí, de fato, extraímos o tema, anunciar a palavra, pregar a palavra. O que é que significa esta expressão? O nosso tema é importante, é oportuno. Primeiro, porque o anúncio da palavra faz parte da identidade da igreja. A igreja nasce do anúncio, a igreja existe para anunciar. Sem o anúncio, a igreja morre,
ou torna-se irrelevante, perde a sua importância na sociedade. Torna-se uma organização, sem o anúncio da palavra, a igreja torna-se numa simples organização, sei lá, de caráter social ou até religioso, mas sem, digamos, estes fundamentos na palavra de Deus. A igreja perde a sua relevância, não tem aquela força de transformar o mundo, perde aquele poder transformador da sociedade. Este tema é pertinente também, não só porque o anúncio faz parte da identidade da igreja, mas também porque constatamos na igreja que se fala muito do anúncio, mas não se aprofunda o seu significado. Há muitos irmãos cristãos que falam de anunciar a palavra, mas não, de fato, não aprofundam o significado dessa expressão. Então é muito importante deter-nos para aprofundar o significado desta expressão, anunciar a palavra. Por último, é importante este tema, é oportuno, porque também assistimos na igreja, no mundo, assistimos a uma proliferação de anunciadores, uma proliferação de pregadores. Então, isso deve levar-nos a olhar com seriedade para esta questão do anúncio da palavra de Deus, do anunciador. Quem é o anunciador ou em que consiste o anúncio? Porque há uma proliferação de anunciadores, há uma proliferação de pregadores do anúncio. Então, agora, para abordarmos este tema, eu gostaria de, primeiro, realçar o fato de que anunciar é um mandato que nos vem de Deus. É um mandato que nos vem de Deus. Se formos a revisitar o texto que estamos a estudar, o versículo 1 da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, começa com um termo, com uma ordem. Paulo diz: eu te ordeno na presença de Deus e de Jesus Cristo. Então, aqui é muito importante prestarmos atenção, então, ao primeiro significado desta, digamos, o primeiro ponto que nos ajuda a perceber o que de fato significa, a entender melhor, a entender o que significa esta expressão, anunciar a palavra. Então, anunciar é um mandato que nos vem de Deus. O termo grego que encontramos aí é um termo que não é muito comum, diamartiuromai, quer dizer eu te ordeno, diamartiuromai, eu te ordeno. É Paulo que ordena Timóteo. E depois vamos ver que ele o ordena para que anuncie. Não é uma simples exortação. Anunciar é um mandato que nos vem de Deus. E o texto nos diz isso porque o texto diz: eu te ordeno na presença de Deus e de Jesus Cristo. Então, esta expressão, na presença de Deus, enopion tu theum, é uma expressão do grego, estou a traduzir para o grego, enopion tu theum, quer dizer na presença de Deus, e depois acrescenta e de Jesus Cristo. Esta expressão, na presença de Deus, quer dizer com a autoridade de Deus, como se fosse Deus a ordenar. Então Paulo, quando diz a Timóteo, eu te ordeno na presença de Deus e de Jesus Cristo, está a dizer que eu te ordeno com o poder de Deus e de Jesus Cristo. Esta palavra ordenar, eu te ordeno, é usada apenas 15 vezes no Novo Testamento.
15 vezes no Novo Testamento é usada esta palavra, enquanto que nas cartas pastorais, que faz parte a segunda a Timóteo, esta palavra é usada 3 vezes, na primeira Timóteo e também 2 vezes na segunda Timóteo. Na 2 Timóteo 2,14 também encontramos o uso deste verbo diamarturomai, quer dizer, eu te ordeno, diamarturomai, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. E, de fato, se formos a ver o outro texto, que é 2 Timóteo 2,14, nós estamos a ver 2 Timóteo 4,1. Não gostaria que os estimados ouvintes se perdessem. Nós estamos a ler 2 Timóteo 4,1. Mas se formos um bocado para trás, 2 Timóteo 2,14, onde encontramos esta expressão também diamarturomai, quer dizer, eu te ordeno, lá acrescenta-se, Paulo diz que ordena em nome na presença de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos. Então, de fato, isso é para reforçar a ordem que ele está a dar. Então, anunciar é uma ordem divina. É uma ordem divina dada neste nosso caso, por Paulo a Timóteo, mas também, se formos a ver os evangelhos, Jesus Cristo também vai dar esta ordem também aos seus discípulos. Então, é uma ordem divina. E perante a ordem divina, o que se espera do ouvinte? Obediência. Espera-se de nós a obediência. Então, o anúncio não é qualquer ordem dado pelo padre, dado pelo catequista, dada esta ordem, sei lá, pelas autoridades da igreja, mas mesmo se assim for, se for uma ordem dada pelas autoridades da igreja, é na presença de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos. Quer dizer, com poder divino. Esta é só uma maneira de dizer, eu te ordeno na presença de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos. É uma maneira de dizer, eu te ordeno com o poder de Deus. Então, que fique claro este primeiro ponto, que o anúncio é um mandato de Deus, é uma ordem divina. Agora, por que Paulo diz de Deus, de Jesus Cristo, dos anjos? É para reforçar a sua ordem, a sua palavra, o seu mandato, o mandato que ele está a fazer para o seu discípulo Timóteo. Por isso é que não basta, Paulo não diz, eu te ordeno em nome de Deus. Simplesmente, poderia até dizer, eu te ordeno em nome de Deus, mas ele diz, eu te ordeno em nome de Deus, depois acrescenta de Jesus Cristo, e no capítulo 2 até acrescenta, te ordeno na presença dos anjos. Então, aqui é de fato a plenitude do céu. O céu era entendido como o lugar onde habita, para Paulo, onde habita Deus Pai, habita Jesus Cristo, habitam os anjos. É claro que também podemos acrescentar aqui o Espírito Santo. Então, dizer que eu te ordeno com o poder do céu, onde habita Deus, onde habita Jesus Cristo e o Espírito Santo, e onde habitam os anjos, quer dizer que eu tenho um poder forte para ordenar o anúncio. Aqui a meu ver, nós como igreja precisamos deste poder forte, porque a igreja continua a falar da necessidade do anúncio, mas provavelmente não temos a força de persuasão, a força para convencer os cristãos, para convencer os irmãos, para anunciarem a palavra. Então, provavelmente a igreja, não é provavelmente, eu tenho a certeza, que como igreja
sobretudo os pastores da igreja, precisam desta força que Paulo teve, a força de poder falar aos batizados com, digamos, com o poder de Deus Pai, o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito e o poder dos anjos. Então, é toda a força de poder convencer, persuadir o cristão para que anuncie. Então, agora aqui, sem dúvidas, precisamos de muita humildade ao querermos encorajar os cristãos para que anunciem a palavra. E como é que nós persuadimos, que expressões usamos para persuadir, para convencer os irmãos a anunciarem a palavra, a serem discípulos. Então, precisamos de primeiro sentir-nos que temos a força do alto, a força do céu. E isto não é só para os pastores. Qualquer cristão tem esta força do céu, se queremos, o poder do céu. Para Paulo, caracterizado, descrito com Deus, Jesus Cristo e anjos. Então, o cristão batizado tem a força do céu, de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito e dos anjos. Então, com essa força, pode anunciar. Então, esta foi uma breve introdução, talvez um bocado densa, mas necessária para adentrarmos no nosso tema do significado da expressão anunciar a palavra. Então, até agora, tratamos a questão da pertinência do tema. Dissemos que é importante porque o anúncio faz parte da identidade da igreja. Dissemos também que era importante porque falamos muito do anúncio, mas do anúncio pouco sabemos, porque não aprofundamos o significado desta expressão. Também dissemos que assistíamos a uma proliferação de anunciadores, a uma proliferação de pregadores, que nos leva a olhar com seriedade para a questão do anúncio da palavra de Deus no mundo hoje. Então, e depois, como introdução, também dizia que anunciar é um mandato que nos vem de Deus, não é uma invenção da igreja, não é uma invenção dos padres, não é uma invenção dos pastores da igreja, dos bispos, nem do Papa, vem-nos de Deus. E como é que justificamos isso? O que é que nos suporta para afirmarmos que é um mandato de Deus? E fomos a ver a 2 Timóteo 4:1, onde Paulo usa o termo diamartiuromai, que quer dizer eu te ordeno, e dissemos, até ele acrescenta, eu te ordeno na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo e na presença, já no capítulo anterior, dos anjos, na presença dos anjos. Então é uma ordem forte, da que todos poderíamos também revestir-nos dela, deste poder ordenar, poder convencer, poder orientar o outro para que abrace a missão, abrace o ministério do anúncio da palavra. Então, podemos fazer uma brevíssima pausa e voltamos dentro de instantes para a segunda parte, que é mesmo sobre o significado, os vários significados desta expressão anunciar a palavra. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança,
onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduze-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Cantando por terras, anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus pés já sem cansaço, tua história em meus lábios e a força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Saber de ti. Saber de ti. Aqui chegados, irmãos, a esta segunda parte do nosso tema, o significado da expressão anunciar a palavra. Esta segunda parte vamos olhar para praticamente as duas palavras da expressão, anunciar a palavra. O que quer dizer anunciar? O que quer dizer palavra? Não é? Simples, é muito simples isso. Então a expressão é anunciar a palavra. Nós, para percebermos o significado, vamos primeiro olhar para o significado das duas expressões, anunciar, depois palavra. Agora, anunciar, os gregos diziam kerusso, quer dizer proclamar em voz alta. O que quer dizer anunciar? Enquanto que palavra, logos, em grego diz logos, palavra, tem a ver com a mensagem. Neste sentido, neste nosso texto, é a mensagem da verdade.
a mensagem da salvação. A verdade que salva. Nós podemos dizer mensagem, palavra da salvação. Então, partindo desse significado, anunciar, em grego disse kerusso, quer dizer proclamar em voz alta. Enquanto que palavra, em grego disse logos, é a mensagem da verdade. Tem muitos outros significados, este termo logos, mas eu partilho convosco o significado aqui no nosso texto, para não nos perdermos, não é? Então, está claro isso, anunciar a palavra, anunciar kerusso, quer dizer proclamar em voz alta, palavra quer dizer logos, e a tradução é mensagem da verdade que salva, quer dizer mensagem da salvação. E se tomarmos já a expressão inteira, anunciar a palavra, tudo junto, encontramos sinônimos, quer dizer significados, como é que pode ser entendido estes dois termos juntos. Esta expressão já anunciar a palavra tem outras expressões sinônimas. Então, eu vou partilhar algumas aqui, expressões sinônimas que nos podem ajudar a entender o significado desta expressão. Então, o primeiro ou a primeira significação, a primeira expressão sinônima àquela que estamos a estudar é que trata-se de anunciar o evangelho do reino. Então, anunciar a palavra significa, no Novo Testamento, anunciar o evangelho do reino. Mateus 4:23 diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E se formos também a Lucas 8:1, lemos: depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando o evangelho do reino. Então, pregar a palavra quer dizer anunciar o evangelho do reino. E o que quer dizer evangelho do reino? Romanos 14:17 define o que é o reino. Paulo define aí: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Então, anunciar a palavra quer dizer anunciar, proclamar o evangelho do reino. Então, o que quer dizer o evangelho do reino? Quer dizer a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se nós conseguirmos evangelizar, se na nossa evangelização anunciarmos a justiça, a paz e a alegria no Espírito, estamos a anunciar o evangelho, estamos a anunciar a palavra. Então, o primeiro significado dessa expressão, anunciar a palavra, qual é? Anunciar ou proclamar o evangelho do reino. O segundo significado da expressão anunciar a palavra é proclamar a pessoa de Cristo, proclamar Cristo, anunciar Cristo. Né? O encontramos em Atos 8:5. Filipe desceu à cidade de Samaria
pregando-lhes Cristo. Então, anunciar a palavra não é uma coisa vaga, mas é anunciar uma pessoa, pregar Cristo. Então, esta expressão, anunciar a palavra, significa pregar a pessoa de Cristo. E o que quer dizer pregar a pessoa de Cristo? Quer dizer falar, proclamar a sua encarnação, a sua obra, a obra de pregação e milagres, aquilo que ele falou e fez, a sua paixão, morte e ressurreição, a ascensão e a sua segunda vinda para salvar os eleitos. Então, o evangelho da salvação. Então, anunciar a pessoa de Cristo quer dizer anunciar, proclamar que Jesus fez-se carne, que Jesus fez obras, fez milagres e pregou, proclamar a sua paixão, morte e ressurreição, ascensão aos céus, e proclamar que ele há de vir na sua segunda vinda, e proclamar, em suma, a salvação da humanidade. Então, a pessoa de Cristo é o conteúdo da pregação. O que eu vou pregar? Eu não vou pregar palavras vazias, eu vou pregar Cristo. E como é que eu prego Cristo? Falando da sua encarnação, falando daquilo que ele fez e disse, falando que ele sofreu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, falando que ele há de vir, e isso compromete a humanidade, saber que ele há de vir, e depois que a sua vinda, na sua vinda, segunda vinda, ele virá levar os seus discípulos para o lugar onde ele habita com o Pai e o Espírito. Então, é muito denso este segundo significado, mas é muito importante. De fato, é um dos significados muito importantes do termo anunciar a palavra. Quer dizer, anunciar a pessoa de Cristo, aquilo que ele foi, aquilo que ele é, aquilo que ele fez. O terceiro significado do termo anunciar a palavra é anunciar Cristo crucificado. Então aqui um bocado parecido ao anterior, quando falávamos de anunciar a paixão e morte, mas aqui anunciar Cristo crucificado, se formos a primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:23, lemos: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. O que quer dizer anunciar Cristo crucificado? Anunciar que a cruz gera vida, que a morte leva à ressurreição. Isso é o que significa anunciar Cristo crucificado, que a cruz gera vida, que a morte leva à ressurreição, que a humanidade possa descobrir o significado da dor e do sofrimento, que o sofrimento gera vida, a morte leva à ressurreição. Anunciar Cristo crucificado é isso. Não é fácil no mundo de hoje, onde todo mundo quer ser rico, todo mundo persegue sucesso, vitória, riqueza, bem-estar. Não é fácil anunciar a cruz de Cristo. Por isso é que Paulo diz: a cruz é escândalo. Quer dizer, a dor, o sofrimento, a pobreza é escândalo. Enquanto que tudo isso visto desde a perspectiva da cruz de Cristo, podemos ver nessa cruz sinal de vida, na dor há sinal de vida. É importante que a igreja redescubra a sua missão de anunciar
Cristo crucificado, e que de fato dá esperança. O anúncio de Cristo crucificado dá esperança aos pobres, dá esperança aos oprimidos, dá esperança àqueles que sofrem, aos crucificados de hoje. Há muitos Cristos crucificados hoje, nas cadeias, nos hospitais, nos centros, digamos, na reanimação do hospital, nos cuidados intensivos. Aí há Cristos crucificados nas famílias, os enfermos sem cura, são Cristos crucificados. Então eles precisam de esperança. Como é que podemos dar esperança a esses Cristos crucificados de hoje? Anunciando Cristo crucificado. É como se fosse uma repetição, mas quer dizer, dizendo-lhes, pregando-lhes que a cruz em que foram crucificados gera vida, gera ressurreição, gera vida eterna, gera esperança. O quarto significado desta expressão, anunciar a palavra, quer dizer a palavra, pregar a verdade, né? Pregar a verdade. Palavra aí quer dizer verdade. Isto o vemos mesmo aqui no texto em que estamos a estudar, da 2 Timóteo 4:1. Se formos a ver o contexto que leva Paulo a ordenar, a exortar com insistência e com força Timóteo para que anuncie a palavra, era mesmo o contexto de muita falsidade, muita mentira, muita manipulação da palavra de Deus. Aquilo que dizíamos na introdução, proliferação de pregadores, cada um defendendo a sua verdade sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. Então, anunciar a palavra, a expressão anunciar a palavra, quer dizer anunciar a verdade, não a mentira. Proclamar em voz alta a palavra da verdade. E isto também é muito importante hoje, não é? Redescobrir isto, que sem anunciar a verdade, se não anunciarmos a verdade, se continuarmos a permanecer com a verdade, sem anunciá-la, sem partilhá-la com os outros, então isto leva de fato ao que assistimos hoje: proliferação de seitas, proliferação de pregadores, proliferação de anunciadores da palavra, que alguns de fato não a anunciam segundo a verdade, mas usam servem-se da palavra para explorar as pessoas, para escravizar as pessoas. Isso todos assistimos, infelizmente, hoje em dia. Para isso é preciso que a igreja, os batizados, conheçam a verdade de Jesus Cristo. É preciso que os batizados leiam as Sagradas Escrituras, conheçam a verdade e depois, conhecendo-a, partilhem a verdade com os outros, que não fiquem com a verdade. Há muito cristão que aprendeu muito, cristãos religiosos, religiosas, padres, bispos. A palavra de Deus está sempre diante de nós, mas não anunciamos. Nós a escutamos todos os dias, estamos em contato com ela todos os dias, mas não anunciamos a palavra da verdade. Então isso faz com que haja pessoas que manipulam a palavra, porque os que deveriam anunciar a palavra não o fazem. Então as pessoas manipulam a palavra
próprio, insisto, acho, porque nós que deveríamos anunciá-la, não o fazemos. Fazemos muito pouco, somos preguiçosos no anúncio da palavra, nos limitamos a proclamar a palavra na igreja, nos limitamos a falar de Deus na igreja, na catequese, mas não chegamos a quem está na praça, a quem está em casa, a quem está na cidade. E é um desafio, continua a ser um desafio anunciar a palavra nesta perspectiva de anunciar a verdade, para que as pessoas não sejam manipuladas, para que os cristãos não sejam manipulados pelos demais pregadores e anunciadores falsos, até, eu diria. Também é importante quanto à expressão anunciar a palavra, é importante saber que é anunciar Jesus Cristo não a nós mesmos. Então é um anúncio, não é um anúncio de nós mesmos. Então isto é importante também como quinto ponto no significado do quinto significado desta expressão anunciar a palavra. Não é um anúncio de nós mesmos. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 4:5, de fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor. Então, e a tentação de todo pregador, de todo anunciador, é pregar-se a si mesmo, anunciar-se a si mesmo, falar de si mesmo, falar. Também nós como igreja podemos passar muito tempo falando da igreja, falando da estrutura da igreja, falando das pastorais da igreja, mas não anunciando o Senhor, porque fazendo assim estamos pregando a nós mesmos, estamos pregando a estrutura que nós fizemos, mas não a palavra, como dizíamos, a palavra da verdade, a palavra do crucificado, o evangelho do reino. Isso deveríamos, de fato, gastar mais tempo explorando isso, aprofundando o que é que isso significa. E no ponto 6, número 6, é também importante não anunciar por inveja. Então, esta expressão anunciar a palavra descarta, não é, a possibilidade de anunciar por inveja. Quer dizer, deve ser anunciar de boa vontade. A expressão anunciar a palavra passa por proclamar com a melhor boa vontade. Com a melhor boa vontade. Então, não é por inveja, não é vendo uma igreja que está a anunciar, então eu, por inveja, também vou anunciar. Porque testemunhas de Jeová vão de casa em casa, então dói meu coração que nós não o façamos, então eu também tenho que o fazer. Está bem, mas que não seja por inveja, nem por discórdia. Isso diz Paulo aos Filipenses 1:15. Paulo aos Filipenses 1:15 diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor boa vontade. Então não é competição, não é por inveja ou não é por competição. Não se pode anunciar por competição. As igrejas, a católica e outras igrejas que proclamam o Evangelho, não podem fazê-lo por competição ou por inveja a ninguém, mas nem por discórdia, mas devemos fazê-lo com a melhor boa vontade, com uma predisposição espiritual. Algum fogo dentro de nós nos leva a anunciar. Então, não é por competição, nem por inveja, nem por discórdia, mas porque há fogo dentro de mim que me leva a anunciar. Então, irmãos, eu penso que podemos
passar para... podemos concluir com 2 pontos que faltam aqui. Ponto número 7, podemos passar para o ponto seguinte, o número 7, anunciar a palavra, quer dizer proclamar o arrependimento. Proclamar o arrependimento. Tiago 4,8 diz: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Então aqui diz Paulo, diz o apóstolo Timóteo: lavai as mãos, ó pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Então, anunciar a palavra, esta expressão anunciar a palavra quer dizer anunciar o arrependimento. Não há evangelho que não provoque arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, quer dizer que o anúncio não penetrou na sua vida. Então, de fato, podemos dizer que há muitos irmãos que de fato não se arrependem. Escutam a palavra, mas não se arrependem. Escutam a palavra na igreja, escutam a palavra pela rádio, escutam a palavra na televisão, escutam a palavra às vezes até nas praças, alguém que anuncia na praça, mas continuam no seu pecado. Quer dizer que não houve anúncio forte, ou aquele anúncio, ou melhor, o anúncio não penetrou no coração da pessoa. Então, anúncio da palavra quer dizer anúncio de arrependimento. A igreja deve recuperar a força, como dizíamos no início, o poder de Deus. A expressão eu te ordeno na presença de Deus e de Jesus Cristo. A igreja deve recuperar esse poder de anunciar e provocar transformação na sociedade. No mundo ainda há muita gente que precisa de arrependimento. A palavra que a igreja anuncia deve ser uma palavra forte, capaz de penetrar no coração e provocar arrependimento. Do contrário, só podemos anunciar, não é? Como dizia, podemos até na igreja, na comunidade, fazer homilias, partilhar a palavra, mas se não provoca arrependimento, é tudo inútil, diria eu. Último ponto, ponto número 8, o significado. O que é que significa a expressão anunciar a palavra? Há um significado aqui que encontramos na Escritura. A questão do anúncio com a vida tem a ver com o anúncio com a vida. Jesus Cristo resume também com a expressão: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Em Mateus 5, 13 a 14, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Anunciar com a vida quer dizer, passamos do anúncio com a palavra ao anúncio com a vida. Diz Tiago também: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, anunciar a palavra quer dizer proclamar o evangelho com a vida. Esse é outro significado. Tem a ver, anunciar a palavra passa pelo testemunho. O termo comum é esse, testemunho, que a minha vida anuncia, que a minha vida esteja alinhada com o que eu anuncio, com a palavra que anuncio. Então, isto é o que significa, de fato, os vários significados da expressão anunciar a palavra. Como vedes aí, irmão, não é uma expressão vazia, uma expressão com um significado muito denso e muito profundo nestes 8 pontos que acabo de partilhar convosco, e vou repetir brevemente, sem desenvolver estes 8 pontos. Primeiro, anunciar a palavra significa proclamar
o evangelho do reino, o reino da justiça, o reino da paz, o reino da alegria no Espírito Santo, segundo Romanos 14, 17. Anunciar a palavra quer dizer proclamar a pessoa de Cristo, que ele fez-se carne, esteve neste mundo, fez milagres, pregou, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e virá. Então, o anúncio deve conter estes elementos. A humanidade deve saber isso. E sabendo isto, a humanidade deve também mudar de comportamento, abraçar a lógica de Cristo. Então, não é um anúncio só, digamos, teórico, para dizer que Jesus fez-se carne, que ele veio neste mundo. Não. Fez-se carne, então, o que isso quer dizer para mim? Que Jesus pregou, fez milagres. O que implica isso na minha vida? Que ele sofreu, morreu, ressuscitou. E isso, o que importa, não? Para a minha vida isso? Que ele subiu ao céu e virá na sua segunda vinda. O que isso, digamos, o que isso depois requer de mim? Não é? Então é importante esse segundo. Terceiro significado, anunciar Cristo crucificado, dizia, isso tinha a ver com os crucificados de hoje, olhar para os crucificados de hoje, os sofredores de hoje, e poder levar para eles a mensagem da alegria, da vida e da ressurreição. Quarto significado é anunciar Jesus Cristo, não a nós mesmos. A igreja deve anunciar Jesus, não anunciar suas estruturas, não passar o tempo tratando só das estruturas e de coisas superficiais que não têm a ver diretamente com o núcleo do anúncio, não tem a ver, que pouco tem a ver com o verbo que encarnou e nos salva. Então, isso aí deve-se investir muito tempo nisso. Como ponto número 5, falávamos da verdade. O anúncio é da verdade, porque há muita mentira hoje e os que deveriam anunciar a verdade não a anunciam, não desmentem, ficam calados. Os cristãos limitam-se a ir à igreja e a rezar e mais nada, não desmentem a mentira que está a ser propagada. Então, anunciar a palavra passa por proclamar a verdade. Depois dizíamos, como ponto número 6, que este anúncio não devia ser por inveja, mas de boa vontade, porque não devia ser por inveja, mas de boa vontade também, porque há alguma coisa no coração, o fogo que me leva a anunciar. Eu devo sentir o fogo do anúncio. E aqui também, permitam-me, desculpem, mas também há muitos cristãos que não sentem o fogo do anúncio. As igrejas estão cheias, mas poucos anunciam a palavra. As pessoas pensam que é tipo uma mentalidade muito mágica. Vão à igreja, enchem a igreja, recebem a Eucaristia, recebem água benta e tudo, mas não anunciam, não têm o fogo do Espírito que os leva a anunciar. E como número 7, dizíamos, anunciar a palavra significava anunciar o arrependimento, que o mundo se arrependa. Então é preciso uma palavra clara, uma mensagem clara da igreja, de todos os anunciadores, contra o pecado, contra a corrupção, contra a opressão, contra a injustiça, contra as guerras. Palavras fortes que cheguem, que transformem o coração dos pecadores. E por último, dizíamos, a questão aqui de anunciar com a vida,
partindo das palavras de Jesus em Mateus 5, 13 a 14, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E Tiago em 2,18, que diz, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não há fé sem obras. Não há vida cristã sem obras, sem testemunho. Então, nós devemos ser o sal da terra e luz do mundo. E esta é, digamos, a síntese, o sumário, se queremos, do anunciar a palavra. Ser sal da terra e luz do mundo. De fato, é o significado por excelência da expressão anunciar a palavra, quer dizer, em poucas palavras, ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra e luz do mundo. Salgar a terra e iluminar o mundo. Se o fizermos, estaremos a anunciar a palavra. Irmãos, podemos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Vamos, contudo, terminar com a oração, uma oração mariana. Vamos dirigir-nos à nossa Mãe do Céu, a mulher do anúncio, através de uma oração a Maria, Mãe da evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, somos conscientes do papel que desempenhais na evangelização das pessoas que ainda não conhecem o vosso Filho. Estamos conscientes de como os missionários vieram com a força do Evangelho de Cristo e obtiveram sucesso no seu trabalho de evangelizadores. Sendo a Mãe da Divina Graça, vós estivestes com os missionários em todos os trabalhos. E como Mãe da Igreja, vós presidistes a todas as atividades de evangelização e a implantação do Evangelho nos corações dos fiéis. Vós sustentastes os missionários na esperança e lhe destes alegria a cada nova comunidade que nascia da atividade evangelizadora da Igreja. Vós estivestes presente com a vossa intercessão e vossas orações, como a primeira graça do batismo plenificado, assim como aqueles que tiveram a vida nova em Cristo vosso Filho e experimentaram intensamente a realização da sua vocação cristã. Vos pedimos, Maria, para que nos ajudeis a cumprir essa missão de evangelizar que o vosso Filho confiou à sua Igreja e que cabe a nós. Conscientes do vosso papel como auxiliadora, Maria, nós nos entregamos a vós na missão de levar o Evangelho de forma profunda a todos os corações e para a vida de todas as pessoas. Confiamos a vós, Maria, o nosso mandato, o mandato que recebemos, o mandato missionário, e entregamos a nossa causa totalmente às vossas orações. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado, irmãs, pela atenção dispensada, não é? Para este raio-x da Bíblia, que o Senhor faça sentir em todos os corações o fogo do anúncio, que esse fogo do anúncio se acenda e arda no coração de todo batizado. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.